A gente vai reagir ao nômade raiz em El Salvador. A gente vive reclamando, o Brasil é um país perigoso, tem isso, tem aquilo errado. Vamos ver como é que é um país que era perigoso. A gente já falou aqui várias vezes do que é que eles fizeram para deixar de ser perigoso. E agora a gente vai ver ali de forma real como está o país que tomou as atitudes difíceis que a gente quer tomar. Buenos dias. Em 2015, esse país foi considerado um dos países mais perigosos do mundo. Aqui eram cometidos aproximadamente 18 assassinatos por dia. Era um estado controlado aí pelas bandas criminosas, chamada Mara Salvatrucha e 18. Mas logo depois da ação tomada pelo presidente Nayib Bukele, tudo mudou. Desde março de 2022, o presidente Bukele impôs um estado de exceção, que suspende garantias constitucionais, como o direito de liberdade e direito de defesa. O que resultou aí prisões em massa, mais de 75 mil pessoas detidas até o ano de 2024. Busca e apreensão, sem mandato judicial, e prisões preventivas por tempo indeterminado. Só me aconteceu. Prisões preventivas, que se for esse estado de direito aí, a gente vai garantir agora o bem-estar do cidadão. A gente vai prender todo mundo e depois a gente resolve. É absurdo isso aí, né? Deixa lá um like na live e vamos acompanhar. Vamos ver o desfecho dessa história. Construção de um presídio de segurança máxima chamado Secote, que já prendeu aí em torno de 40 mil pessoas desde quando ele foi inaugurado em janeiro de 2023. Hoje, meus amigos, El Salvador se tornou um dos países... Na verdade, não foram 40 mil presos, foram 40 mil presos no total, dentro desse regime de exceção, lá do estado de sítio do Bukele. E acho que uns 15 mil foram para o Secote, mas o Secote tem capacidade para 40 mil presos, tá? Ele não está com a capacidade máxima ainda. Vamos lá. Os mais seguros da América Latina, se não o mais seguro da América Latina, é o que eles dizem. Eu tô aqui hoje, na capital de El Salvador, San Salvador, e a gente vai investigar. Vamos! Ok, chegamos aqui no centro, pessoal. Aí, isso daqui é o centro de San Salvador. Obviamente a gente está falando de um país pobre, né? Mas você percebe, vocês não veem a galera andando preocupado como é, sei lá, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Além da cidade estar suja, a galera vai estar olhando assim. Então você vê claramente que é uma cidade pobre. Mas tem alguma coisa diferente da nossa realidade aí. Vamos lá. Vocês aqui na rua e falando dólar, $1, $2, porque a moeda oficial daqui do El Salvador é o dólar. E outro fato é que aqui é a capital do Bitcoin. Foi o primeiro país a aceitar pagamentos em Bitcoins aí. Aqui você pode pagar serviços, impostos, tudo utilizando o Bitcoin. Interessante, né? Buena, dame una agua. Okay. ¿Cuánto es? $1. Vale. Y una preguntita, por aquí ahora es seguro, caminar tranquilito. Súper seguro, ¿Sí? súper seguro. Sí, Bueno. ya no hay chicos malos. Ya no hay. No, y mucha protección. Mira, si usted mira en todos lados hay Tencán, hay agentes de seguridad, la policía. Bueno, muy seguro. mejor. Un lugar Gracias. muy seguro. Bendiciones. Vale, tchau. Cuídate. Mas aí, pessoal, essa daqui é a praça deles, ó. Ó, cheio de pombo aqui. Mas olha que praça bonita. Aqui eles têm uma igreja, né? A gente pode ver aí que El Salvador é um país bem religioso, né? Parece que aqui na frente tem uma biblioteca, que até onde eu sei, essa biblioteca, ela foi o presente dos chineses. Como o pombo desvaloriza o passe do lugar, né, velho? Puta que pariu. É uma praga mesmo, velho. Eu quero até... A gente podia fazer até uma live temática com um ambientalista liberal só pra perguntar pra ele. O que a gente faz com esses pombos? Como é que acaba? Como é que resolve o problema? Pô, velho, como... Sei lá... Eu acho meio estranho. Não, mas tipo assim... E pior que eu acho que tem gente que realmente tem essa opinião, porque... Não fica o velhinho, assim, o velhinho tacando pão pro pombo, não fica... A galera que cria passarinho não joga o resto do alpiste no chão pro pombo lá também. Mas aqui no centro mesmo, eu tava andando, fui lanchar ali, e tinha um cara, tinha um viveiro muito grande de passarinho, aí ele abriu o portão, jogou o alpiste no chão, o resto de quirela lá, e caiu fora um monte de pombo na porta dele pra comer. E, tipo assim, ele deve achar bonito, deve achar bom. Não, mas se o público vai idolatrar até pagamento, não vai idolatrar um pombo, esse é o meu estilo. A galera que gosta de Oruan, né? O pombo é o de menos. Aqui a gente pode ver, ó, do lado do nome da biblioteca ali, eles colocaram Assistência de China. Aí tem as letras ali, em mandarim, incluso a bandeira da China aqui, ó, junto com a bandeira de El Salvador e aqui a bandeira da biblioteca. Interessante da China, né? Dar uma biblioteca desse tamanho para El Salvador. Por que será? Una preguntita, ¿ustedes de aquí? Sí, ¿Esto es un regalo de los chinos? sí. ¿Pero por qué? Querían comprar El Salvador. Ah, querían comprar El Salvador. Compraron porque ya casi
Quase tudo que já é da China. Até os tiozão do Zap existem lá também, velho. Putz. Casi todas de China acá. Musulmanes, chinos. ¿En Y los serio? salvadoreños valiendo reata. Nada. Aquí viene el policía, me ve vendiendo agua. No se puede. Saca. Ah, ¿en serio? Entonces usted no puede vender agua aquí en la calle. Pide permiso uno, no quieren dar, solo al extranjero le dan. Ah, eso no es bueno. La gente quiere trabajar tranquilo. ¿por Hacemos qué? estorbo. Não, tá, ele não pode. Ele não pode fazer o trabalho de ambulante sem permissão, mas o estrangeiro tem permissão para vender, mas não como ambulante também, né? Ele tá falando que o estrangeiro tá vendendo aí da forma formal, assim, né? Ou entendi errado? 50 años anduve aquí vendiendo agua. 50 años ya. Cuando tenía 10 años. Ya. Había tocado con mis papás, con mi mamá, no tenía para vender cuando estaba chico. Ah, entiendo. Entonces, desde ese entonces hemos pasado la guerrilla, siempre vendíamos, las maras nos pedían $1 por más, pero vendíamos. Claro. ¿Y cómo fue para usted trabajar aquí cuando la situación estaba mala? Andábamos ahí siempre tratando metiéndose con nadie, con la situación mala de los solo ellos. Daban $1. Ya. Y mira, el gobierno, mira, páguenme $3 diarios, yo lo pago para vender, no quieren. No quieren. Soy una persona de tercera edad, Claro. ya tengo el derecho, porque aquí nací. Claro. Que andamos como inmigrantes, como en Estados Unidos, que andan la vida. Claro, usted quiere solamente trabajar tranquilo. Tiene familia seguramente para... Sí, tengo, pero nosotros no fuimos a trabajar. Ya. Fue la costumbre de nuestro papá que nos enseñó a trabajar para ganarlos el pan, porque solo comenzó con la frente. Sí, bueno. Pero no hay opciones aquí, como dijo. Aquí había un montón de negocios, todo lo quitaron. Lo quitaron todo. ¿Y a dónde lo pusieron? Voy a colocar nada, no. Andamos con la agüita, poca agua. Estamos parados y vendiéndole a alguien que necesita el agua. Claro. Bueno, eu já comprei com a chica, pero... Ele é muito claro. Mas o que ele tá reclamando então é que tinha muitos ambulantes lá e agora não pode ter mais, né? Tipo, será? Aí tá até um outro tema pra gente olhar depois. Será se o Bukele também tentou combater aquela feivização, tipo, essa palavra nem existe, acabei de inventar, mas aquela comparação que direto fazem esses caras, esses influencers da imigração. Um vídeo do Brasil, tudo barulhento e tal, carro de som, menino chorando, cachorro latindo, foguete, bagunça pra caramba. Aí vai pra Europa lá, uma paz, justamente assim, no meio da rua, uma avenida movimentada. Será que o Bukele tá tentando combater isso também? E o quanto isso deve se relacionar com a questão da percepção da segurança e também da percepção da ordem, né? Porque não tem como você mudar a segurança de um país da forma como o Bukele mudou sem alterar aquilo que as pessoas entendem como ordem, dar um senso de ordem, de disciplina para a galera. E o quanto isso deve estar envolvido, né? Prós e contras. Sou tendencioso sempre a defender a questão do trabalho, mas eu acredito que sempre que eu vejo um ambulante, eu penso que o Estado deveria ser um aliado desse cara, não o maior inimigo, né, que vai roubar a mercadoria dele. Mas, na verdade, a gente precisa oferecer condições para esse cara formalizar o trabalho, trabalhar em condições melhores, né? Mas será até que ponto isso se envolve com a segurança? É importante a gente olhar essas questões de forma mais holística, né, de forma mais multifatorial, porque para combater o crime organizado, a gente já sabe que o campo cultural ele é completamente importante. Mas e essa questão da ordem, da organização da cidade, desse lado urbano, de usar aquela teoria da janela quebrada como uma lição, né, para a gente não repetir os mesmos erros? Tá aí outro tema para a gente aprofundar um pouco melhor. Já tem 2 dias que eu cheguei aqui, né? É o que o pessoal fala aqui. Eles estão muito felizes com a mudança drástica que teve aqui no país, mas eles dizem que tem muita coisa para melhorar, principalmente a economia. Aqui tem muita gente reclamando da economia. Buena. Wow, ¿qué es eso? Chilate. ¿Esto es de acá? Yuca, sí, claro. Yuca. Bueno, dame uno entonces. $5. ¿Cómo ese? $5. ¿Qué? $5? ¿Qué? $5? ¿Cuánto es? 1.25. 1.25, vale. Pero usted tiene cambio para 20. No hay. Déjame comer primeiro. Poxa, imagina, 30 conto num pratinho desse? Não, assim, ele é pequeno, não é. Eu também, pô. Eu lembro do caso, eu não sei se você lembra, aquele caso da gente tá na praia. E 2 dos nossos, a gente tá uma galera de 5 que a gente foi pra praia, eu acho que ano passado ou foi passado? Ano passado, não, aquele passado que a gente foi com. Lá pra Ubatuba não, pra. Poxa, triplex, isso, nossa, a gente ficou na frente do triplex do Lula, né? Exato. Você lembra do cara querendo vender 2 espetinhos de queijo por R$30? O Luiz queria comprar, né? O Luiz é espertão.
Aí eu basicamente eu falei, calma aí, galera, vocês não vão estar nesse nível de comprar 2 queijos por R$ 30. Aí eles, não sei o quê. Aí eu falei, não sei o quê, então. Acabou que a gente comprou, eu ganhei um espetinho, eles pegaram os dois por R$ 15, cada um saiu a 15, e eles iam pagar R$ 15 em cada um. Porra, tem que ser esperto, você tem que saber negociar com esse cara. Não, velho. E, tipo assim, não era. A gente não tava numa puta praia, a gente tava na praia normal, sabe? O cara ele chegava lá, a galera. Não, 200 conto a barraquinha, só porque a gente fala igual goiano. Eu falava, toma no cu, fico no sol. Não mandava o cara tomar no cu, obviamente, mas é uma cultura maldita, né? Não, pra quem é mais caro. Então, tipo assim, você tá vindo aqui visitar a minha cidade, tem esse dinheiro pra minha cidade, movimentar o turismo. Tá bom, vou te extorquir até o seu. Não, velho, puta que pariu, tipo. Isso é muito. É a cultura sacana, né? Primero y voy a cambiar, ¿ok? Bueno. Ahí, pessoal. ¿Quieres segurar? ¿Quieres grabar? Puede hablar si quieres. No, así, mira. Habla con Brasil. Dile a la gente de Brasil. Ven a El Salvador. Vengan a El Salvador a comer deliciosos chilates de El Salvador, así como su amigo está comiendo acá. Mira, Eso. él es brasileño, ¿eh? Eso. Encena la comida. Mira, mira. ¿Eso qué es? Mira, esto se llama guineo en miel. Ok. ¿Y está bueno? Sí, está bien rico, pruébelo, mira. Voy a probar eso Dele, también. dele. ¿Eso es yuca con qué? Ese es yuca, helado de yuca. Helado de yuca. Yuca con yuca. Yuca con yuca. Ok, voy a comer eso, a ver, ¿Puedo Mandioca. voy a dejar aquí? Hay con yuca ni yuca. Voy a comer con la mano. Atole. ¿Atole qué es? Atole. ¿Eso es para tomar? Sí. Vale, después voy a Este tomar. es para tomar. Ok. Rico. Aí, pessoal, vamos provar aqui a yuca deles, ó. Yuca con yuca, diga. Diga pues. Yuca con yuca, diga. Es dulce. Muy rico. Pero diga yuca con yuca. Es como yuca con miel. Así es, exactamente. ¿Ya? Yuca con miel. Pero eso es miel, entonces. ¡Ay, qué bueno! Este es panela. Me encanta. Este es el plátano, mire. Agarre Wow. uno. ¿Y esto qué es? Plátano. Déjame comer. Espera. Es platanito. Gracias. Pruébalo, que es rico. Wow. Muy bueno. Es como un postre. Así es. Sí. Es como un Doce de banana. postre para después del almuerzo. Entonces este es el postre de acá. De acá. Sí. Ay, qué bueno. Es comida típica. Comida típica de Típica de acá. El Salvador. Bueno, yo voy a buscar una que se llama pupusa también. Después. Es de acá. Sí. La comida típica. Es la buena yuca, también. Sí, de enchilada, yuca. Pusta que ele falou? Oi? Pusta que ele falou? Já? Aí, pessoal, tá vendo? Aqui se come bem. E essa daí é a recepção que a gente tem aqui em El Salvador. Bien. Você come rico acá então? También hay torreja, hay torreja. Torreja que é? Torreja es un pan que se envuelve en huevo. Con miel, con miel. Isso temos em Brasil. Pão com ovo e mel. Oi? Pão com ovo e mel. É porque a gente tem isso no Brasil? Não tem não, porra. Também. Esto comimos en la Navidad. ¿Cómo se llama allá? Rabanada. Rabanada, Pero entendi. no es en todas las ciudades, No. ¿sabes? Solo en alguna ciudad. Pero esto comimos en la Navidad solamente, ¿sí? Ai, pessoal, aqui é como se fosse uma rabanada, ó, que eles têm aqui, ó. Se llama torreja y miel. Se vê claramente que o pessoal aqui tá bem feliz quando eles vê turista, né? Ficaram tanto tempo aí sem ver turista, então pra eles é uma felicidade quando eles vêem um turista caminhando por aqui. Mas aí, ó. Viemos parar numa parte aqui raiz, né? Tô até meio perdido aqui, não sei pra onde eu vou, mas vamos continuar subindo isso aqui, esse mercado, e ver o que a gente encontra lá pra cima. Agora, uma das coisas que eu percebi aqui, pessoal, é que mesmo que agora esteja seguro para os turistas, né? Eu não tô vendo turista aqui não. Até agora, só local, aqui, ó. Estamos passando aqui, nesse mercado super local, e nem sinal de turista. Ou deve ser a área que eu tô também, né? Eu me meto às vezes nos lugares que eu me pergunto às vezes o que eu tô fazendo aqui. Mas, aí, até agora, zero problemas em El Salvador. Tô gostando daqui. E esse mercado aqui, ele se estende até lá em cima, ó. Tem uma igreja ali. Bonito, ó. Assim, isso que a gente traz, ela vem com o trabalho de madrugada. Sim, ele fala no mercado, mas é muito igual as nossas ferias da madrugada aqui. Que tem as galerias, né? E os ambulantes na porta. Assim, Vai fazer agora, vamos? Goiânia é assim, né? Goiânia começou a ficar. Tipo, é um problema, não é tão complicado quanto parece, mas em primeiro momento ele parece muito complicado. Por exemplo, a gente está agora aqui no centro, na Avenida Goiás. A gente pega aqui a Rua 4, tá meio xoxa, mas ainda tem algum movimento. Mas se a gente vai na Rua 3 aqui no setor central, que era uma rua super movimentada, que o aluguel era caríssimo, aluguel R$5.000, um ponto comercial lá, 6, 7 mil reais, tinha que pagar adiantado. E se achasse um local, hoje em dia você anda lá, tá completamente tudo para alugar. Tudo. Você pegar uma crise ali, você sobrevive ali, 10% dos comércios é muito. Ao mesmo tempo em que daqui a 1 quilômetro de distância, a gente tem a 44, com as galerias que vendem roupa,
E os ambulantes ficavam na porta das galerias, ali vendendo também. E a prefeitura tirou os ambulantes. Beleza. Não é justo com a pessoa que está pagando a galeria, e eu tive contato com algumas pessoas que tentaram empreender na 44 dentro das galerias, e realmente é muito difícil, porque você paga aluguel, você paga taxa de condomínio altíssima para as galerias, você paga o aluguel ou o financiamento do local, né, que você comprou, da sala que você comprou lá dentro, você vai estar pagando imposto também sobre tudo que você está vendendo, enquanto isso lá fora tem alguém vendendo de forma informal, sem pagar imposto, pelo mesmo preço que você. Mais ou menos assim, você vende camisa de futebol, e aí você tem uma loja de frente para a rua. Na sua calçada vai ter um cara vendendo, ou mais barato ou pelo mesmo preço, numa banquinha na frente da sua loja. Então, tipo assim, é complicado. Eu entendo o direito de trabalhar dos ambulantes, mas, de fato, a gente não pode esquecer o lado das pessoas que estão ali penando, né, para pagar esse custo do Brasil e tentar empreender. Só que aí, velho, a gente sobe 1 quilômetro aqui, você sobe a Goiás 1 quilômetro, você vai encontrar um monte de comércio vazio. Por que aqui não se trabalha isso? A prefeitura devia pegar pesado no plano de revitalização do centro, inclusive utilizando esse pessoal que quer trabalhar aqui nessa região, jogando para lá, dando condição, ajudando esses caras, porque o que falta muito também é qualificação, porque não necessariamente para você vender muito, ainda mais no ramo têxtil, no ramo de vestuário e moda, você precisa estar num local bem localizado. Hoje, com mão de obra qualificada, se você tiver um bom marqueteiro lá, um gestor de tráfego mais ou menos, você consegue vender pra caramba só online. Você tendo um ponto aqui, você tem a loja com venda para quem quiser vir buscar, visitar e tal, mas vendendo online você vende muito mais do que numa banquinha de feira na maior parte das vezes. Então, por que é que não se trabalha um plano para fomentar esse pessoal? Né, para dar qualificação para eles, para dar um financiamento para que eles possam investir no próprio negócio, dar um incentivo. Pô, não é possível. E, tipo assim, até hoje, eu tenho certeza que se você ligar para um dono de imóvel aqui no centro, lá na Rua 3, onde está tudo fechado, ele vai querer te alugar pelo mesmo preço de quando a demanda era muito alta para aluguel de imóvel aqui. Então, pô, a prefeitura deveria agir nisso. Deveria, obviamente, o que um político tem que fazer? Ele tem que conciliar interesse. Então, porque o camelô vai ter um interesse, o dono de loja vai ter outro. E o cara que alugou o imóvel lá tem um interesse dele também. Então, você tem que conciliar esses interesses. Por que não direciona essa demanda para lá, né, cara? Enfim, né? E aí, pior, saindo um pouco aqui de El Salvador, mas o que é que acontece? Tá bom, aí os comerciantes acharam bom, né? Os caras da galeria acharam bom, que tiraram os feirantes. E o que aconteceu logo depois? O que aconteceu na semana passada? A mesma guarda municipal, os mesmos fiscais que estavam lá tirando os ambulantes, agora estão fazendo, sabe o quê? Tipo, nessa imagem aqui, tem um manequim com a roupa na porta do comércio, né? Na porta da galeria. Eles estavam tirando o manequim, levando embora o manequim com roupa e tudo. E, tipo assim, cara, tá bom, não, a gente vai ter uma regulamentação aqui, que agora a fachada tem que ser padronizada, não pode ficar com trinheira de fora e tudo mais, beleza. Mas você vai chegar tirando. Dá até para discutir se for assim, mas você vai chegar com essa turbulência que o agente público tem. Assim, aquele diagnóstico que a gente sempre faz. O Estado, ele deixa de ser um aliado de quem paga a conta de toda essa máquina e acaba sendo mais um obstáculo. Então, além das dificuldades intrínsecas de você empreender, dificuldade, enfim, de toda sorte, você ainda tem um Estado que deveria ser seu aliado, deveria ser o maior interessado que seu negócio desse certo, para que gerasse uma melhor qualidade de vida no território dele. Mas não, ele é mais um empecilho. Então, o Brasil está errado no trabalho de profissional mesmo, porque a gente percebe que o alinhamento está errado já no ponto da intenção. O Estado não tem a intenção de ser seu aliado e ajudar no seu sucesso ou de simplesmente não atrapalhar. Já começa atrapalhando. Então, o Brasil está errado no trabalho de profissional. Tipo assim, são profissionais do fracasso. Porque não é possível que a gente dê errado em tudo. Não existe alguém tão incompetente para dar errado em tudo. Dar errado na educação, na saúde, na segurança, em tudo dá errado. Então, é um trabalho de profissional, e já começa nisso. Os detentores do poder no nosso país não têm sequer a intenção de resolver os problemas, de agir em acordo com a sociedade. É um trabalho de profissional, o fracasso do Brasil. Aí, pessoal, compramos aí nosso coconut, hein, rapaz, dormindo o cachorrinho aqui. Aí, é o amor, olha lá. Mas aí, já achamos coconut, agora eu tô gostando mais ainda desse país aqui. O coco é meio estranho, né? Oi? O coco é meio estranho, eu acordei. E achou o gosto estranho, pelo visto. Esse canudo aqui, acho que tá usado, não funciona. Agora sim. O coco também, mano. Pegou as misturas aqui, colocou em um pouco que já tinha sido usado. Literalmente, velho. Você sabe quando você passa lá na porta do parque, o cara, depois que toma o coco, ele joga tudo num bagulhão?
Ele pegou aquele barrilzão, reciclou e tá aí vendendo pra gringo. Água de coco muito boa. Docinha. Nossa missão em El Salvador tá completa. Eu só vim aqui pra isso. Pero tú qué estás haciendo? ¿Vendiendo? Sí, vendiéndolo estoy. Para comer? No, sí, para comer. Para comer. Para comer y ya sale ahí el pollo. Tranquilo. Que bonito, olha o color. Aí, o Igor perguntou se eu comeria chuca. Ele comeria o podito? O pintinho? Porque, cara, tem uma coisa que eu acho bizarra. Inclusive, começou a aparecer um tempo recentemente, assim, tipo, os caras vendendo animais em péssimas condições em feiras, né? Não tô falando, tipo, quando você vai naquelas feiras do Centro-Oeste, tem a galera vendendo cachorro com pedigree. Eu tô falando, tipo assim, você vai na feira de bairro, tem uma galera vendendo peixe, em alguns lá até meio sem oxigenação, assim, sabe? Eu acho meio bizarro, velho. Eu não sou o cara, direito dos animais, não, eu sou esse cara. Mas assim, velho, eu acho que é meio sem noção, né? Igual, velho, que bizarro o cara pintar com spray o podito aí, né? Opa, depois. Bien pure, mire, bien bonito, hermoso. Ai, que bueno. Quanto custa uno? $1 cuesta. Ah, senhora. Aqui, pessoal. Sabe o que eu queria ver também depois? Como seria fazer um supermercado em El Salvador? Porque, tipo, todo ambulante aí tá falando que ganha em média $50 por dia. Vezes 20? 2.000. Não, 50 vezes 20. É, $1.000 por dia. 5 mil reais por mês. Seria aqui, né? Mas como é que deve ser o supermercado? Qual que é o poder de compra do salvadorenho, né? Será que ele vai mostrar nesse vídeo? Isso aqui é uma igreja aqui no centro de El Salvador. Não sei se está acontecendo alguma missa agora. Aí, pessoal aqui sentado. Igreja bonita. A gente sempre passa por uma igreja, né? Inclusive, a galera, tipo, ter uma igreja bonita significa mais do que a nossa geração entende, né? Pelo menos para as gerações mais anteriores, para o século passado, retrasado. Inclusive, tiveram aqui em Goiás, na década de 50, a Simone de Beauvoir veio aqui, ela passou por Goiás, ela e o marido dela, eles detonaram Goiás, assim. Falaram parte de Brasília também, tudo. E acho que foi na década de 50 que eles vieram. Só que antes, você for pegar o Goiás, província, né, ali, na época do Brasil colônia, Brasil Ibérico, porque tiveram os viajantes, né, eram 7, vieram os franceses, veio o Saint-Hilaire, veio a galera e tal. E aí, quando você vai fazer um estudo sobre aquele período aqui, do ciclo do ouro, né, não gosto de chamar de ciclo do ouro, mas aquele período com forte influência aurífera e a decadência do ouro, você vai notar que eles falam que Goiás não tinha cultura. Por quê? Não, eles falam que em Goiás dominava concubinato e não tinha cultura. Por quê? Porque não tinha muitas igrejas. E as igrejas que tinham eram modestas. Então, isso aí significava, tipo assim, a cidade é uma cidade, o local é ruim, é pouco desenvolvido e tudo mais, não tem uma igreja bonita, a igreja é mais modesta, ou então, às vezes, nem tem igreja. E quando não tem igreja, e a igreja não tem capacidade para atender todos os fiéis da região, quando você se casa com quando você junta, né, quando você é amiga com sua esposa, eles definiam isso como concubinato, por exemplo. Então, tipo, tirava Goiás todo errado na época, porque, tipo, não tinha igreja. Então, é mais importante do que a gente imagina. Até por isso, na verdade, era um pilar, né, de toda a urbanização do Brasil. Ainda mais o Brasil que tinha uma urbanização um pouco mais desordenada, né, assim, achou a mina de ouro, há quem discorde, o Vitor Veiga vai brigar comigo se ele viu falando isso. Mas dizem muito que a urbanização como acontecia aqui no Brasil, principalmente na Marcha Poética, a gente achou ouro ali, vamos fazer uma vila ali, um arraial ali ao redor. E aí depois vinha a igreja e tudo mais, Só que, por exemplo, quando você tinha por que existe, por exemplo, tem um imposto que se paga para a igreja, esqueci o nome dele agora, quando vende um imóvel. Basicamente, existem terras que elas eram doadas ao santo, né, aos santos. E aí, por exemplo, por que os santos têm terras aqui no Brasil, né? Basicamente, caramba, como que é o nome desse imposto? É uma taxa que você paga para a igreja quando você vende um imóvel em certos locais. O que é o laudo? Existe determinado quarteirão no centro de Ribeirão Preto, por exemplo, principalmente isso acontece nas cidades que tem nome de santo. Quando você vende aquela casa, toda vez que ela é vendida, 2,5% do valor é pago à Igreja Católica, que lá é o laudêmio. Por que existe isso? Porque os donos de terra antigamente doavam para um santo. Por quê?
Porque quando você doava para um santo, tinha que ter uma paróquia lá. E se você queria, por exemplo, trazer gente para trabalhar na sua fazenda, o que é que você tinha que fazer? Pô, ninguém é para um lugar que não tem uma igreja, não tem uma capela. Então você doava um pedaço da sua fazenda para o santo, porque a igreja ia construir uma capela lá, alguma coisa, aí sim as pessoas iam trabalhar. E aí, ao redor daquela capela, a vila ia se desenvolvendo um arraial, alguma coisa desse sentido, e o processo de urbanização acontecia meio que dessa forma. Então, até a importância econômica de ter uma igreja, né, num ambiente em que as pessoas têm adesão a uma religião. Obviamente, isso aí é coisa muito antiga, né? Muitos países onde existiu o laudêmio já foi revogado, como, por exemplo, em Portugal. Aqui no Brasil ainda existe. Eu acho que não deveria existir, tá? Assim, eu a priori, uma análise superficial, acho que, pô, não é certo toda vez que você vender um imóvel, certo, por exemplo, em uma determinada região, você tem que pagar uma taxa para a igreja. Mas se tiver algum católico aí, tiver algum argumento para me dissuadir, estou aberto, vamos escutar. Mas a priori eu acho que, tipo assim, pô, meio nada a ver, né? Ainda mais no contexto. Essa importância, por exemplo, de ter uma igreja, ela vem cada vez mais reduzindo, de ter uma igreja católica, de uma estrutura mais centralizada como era, né? Porque, como é a igreja católica, por quê? Hoje a gente tem o menor percentual de católicos da história, né? O censo das religiões demonstrou isso. E hoje em dia, com o crescimento de outras religiões, né? Principalmente com as protestantes, que tem uma estrutura mais centralizada, então em todo canto vai ter uma igreja, vai ter a opção de uma igreja. Eu acho que a demanda, não estou falando de tem que incentivar, desincentivar, eu acho que, nesse sentido, o melhor aliado de para qualquer cidadão é a liberdade, mas, tipo assim, não tem mais a mesma demanda que existia na época em que se instaurou o laudêmio, por exemplo. Então, pô, eu acho que não vale. Então, por exemplo, eu sou católico, eu quero pagar o laudêmio, eu pago. Agora, não sou católico, sou protestante, eu sou kardecista, eu vou pagar o laudêmio. Eu acho que não faz tanto sentido. Se fosse um ambiente agora, 90% da população é católica e por isso a galera acha que tem que ter. Aí sim, beleza, bola pra frente aí. As minorias que se adaptem, né, elas têm que ser aceitas, não têm que ser excluídas, mas elas que se adaptem, não vai mudar por causa de uma minoria, enfim. Assim. Boleta, agora uma dúvida em cima disso aí. Mesclando um pouquinho. Essa taxa, provavelmente ela já veio antes do Pacto de 88 também, ela só foi continuada, né? Bem antes. Ela só não foi revogada. E, tipo assim, aí a gente pode conjecturar por que é que não foi revogado, né? Porque por exemplo, naquela época, a presença da Igreja Católica no PT, por exemplo, era muito forte. Então, aquelas três. Você lembrou qual que é a corrente do catolicismo que estava na fundação do PT? Não. Eu lembrei, vou te contar. Teoria da libertação. Não, a teoria da libertação? Eu lembrei e esqueci. Porra. A teoria da libertação mesmo, acho. Teologia da libertação, pô. Então, o PT foi fundado pela teologia da libertação, sindicalistas e ex-guerrilheiros. Então, eles tinham uma participação muito importante no partido que estava em ascensão. Então, provavelmente, eles conseguiram fazer influência dentro do parlamento constituinte, né? Então, porque, pô, uma nova constituição, por que a gente vai manter um negócio de 200 anos atrás, sabe? Não faz sentido. Acho que tem uma pessoa que gostaria disso, viu? Tem um certo vereador aqui em Goiânia que gosta de alterar o Código Municipal do século passado. Então, você manter uma taxa de 300 anos atrás, para ele, eu acho que ele está jogando em casa, está jogando em campo. Mas para pessoas normais, que vivem o seu tempo, eu acho que não gostariam tanto. E nem sempre foi assim. Caminhando por aqui agora, eu tô vendo bastante militares, policiais. Óbvio que eu não tô filmando, né, essas pessoas, porque vai evitar problema, né? Eu não quero acabar na secote. Mas um dos atos cometidos aí por essas bandas antigamente, essas bandas criminais, que eles chamam aqui de pandilleros, foi que no ano de 2010, eles, num ato de retaliação contra a polícia, né, incendiaram um ônibus numa favela que se chama Mexicanos. Incendiaram um ônibus aí, resultando na morte de 17 pessoas e ferindo outras 15 pessoas. Foi um ataque terrorista. E todas essas pessoas, né, essas pessoas inocentes que tentavam escapar do ônibus, eles simplesmente atiravam. Foi um fato marcante aqui desse lugar. Isso aí eles fizeram, essas bandas fizeram isso também para impor respeito e causar. A gente tem que controlar a situação do crime organizado e combater ele de fato. É literalmente isso. Porque em El Salvador estava num estágio mais crítico que aqui no Brasil, pelo menos a leitura que eu faço. Porque aqui no Brasil existe, mas, por exemplo, lá eles controlavam 80% do território. Então, obviamente, eles iam colocar as asinhas para fora de forma mais ousada. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, se não me engano, eles dominam ali cerca de, não dá 50%, se não me engano, é 20%. Depois você chega essa informação aí, mas você vai ver,
quanto por cento do território do Rio de Janeiro as facções dominam, por exemplo. Não é como El Salvador, que é 80%. Está crescendo muito. Está crescendo muito. E a gente vê o que aconteceu nos países em que eles tinham um alto percentual de domínio territorial. É um indício grave de que a gente tem que controlar isso agora. Porque se eles crescerem muito, vai ficar muito mais difícil de controlar. Porque uma coisa é você controlar as facções que dominam 80% do território num país do tamanho de Sergipe, por exemplo. Outra coisa é você dominar uma facção que... Você controlar uma facção que domina 50% do território de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, é isso. Inclusive, a galera questionou, vocês nasceram na favela, vocês não têm direito a falar sobre isso. Não, cara. Isso é uma luta de todo cidadão brasileiro. Porque a dicotomia existente, os marxistas gostam muito de falar de classe de A contra B, a única dicotomia que existe verdadeiramente, a única forma que a gente pode aplicar o método dialético ao pé da letra é no cidadão honesto contra o criminoso. É só isso. É a única exploração verdadeira que existe nesse país, tirando a que o Estado tem envolvido fudendo no cidadão brasileiro. Mas... E por que é que essa é uma pauta de todos os brasileiros e não só daqueles que cresceram no ambiente de favela, por exemplo? Porque o crime organizado vai crescendo, vai se armando mais, vai se estruturando mais, vai fazendo mais caixa, vai ficando mais preparado para a guerra e vai cada vez mais dominando o território. Essa vantagem que eu tenho aqui em Goiânia, que eu gosto, que é de viver com relativa segurança, se comparado às outras cidades brasileiras, eu vou perder isso, porque esse crime organizado ele vai ficar tão forte, mas tão forte, a organização dele vai crescendo tanto, que uma hora eles vão bater na minha porta. E aí eu vou perder isso aqui que eu tenho. Inclusive, nós que estamos no território que não é dominado pelo crime organizado, nós temos a obrigação moral de falar. Falar, inclusive, por aqueles que vivem no território dominado pelo crime organizado, e que se pensa uma pessoa que mora numa favela dominada pelo Comando Vermelho. O cara mora lá na Penha. Você acha que ele vai poder gravar um vídeo falando que bandido, que faccionado bom é faccionado morto? Que lugar de faccionado é preso ou morto? Tem que ser preso numa cana dura, tipo o Secote aí de El Salvador, que a gente pode fazer uma outra live reagindo a todos os detalhes do Secote, havia um documentário muito bom esses dias. Ou então ser morto, no caso daqueles que resistirem à prisão. Você acha que o cara que mora no território dominado pelo Comando Vermelho, que toda hora tem um vagabundo passando de fuzil, um faccionado passando de fuzil na porta da casa dele, você acha que ele tem o direito de falar isso? Se descobrem que ele falou, vão matar ele. Ele vive um verdadeiro regime de cerceamento das liberdades. Então eu que vivo aqui, eu tenho que falar. Até por um ato de indulgência a ele, por um ato de empatia. E também, obviamente, por uma questão de sobrevivência, de autopreservação. Porque esses caras estão crescendo tanto que uma hora eles vão dominar aqui. E não pensem, por mais que a atuação deles aqui não seja ostensiva, não pensem que eles não estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão esperando a hora, a oportunidade. A hora que o Goiano vacilar, esses caras vão pozinha para fora e vão tentar dominar aqui Goiás, como eles dominam em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará. É só a gente vacilar. Então a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. E é por isso que essa é uma pauta tão importante para mim, que vivo num território que não é dominado pelo crime organizado, quanto é para alguém que vive num território dominado pelo crime organizado. Até porque o brasileiro tem essa capacidade de adaptação e de rir da própria desgraça. E talvez um cara que more lá, ele vai tentar falar, nem é tão ruim assim quanto você pensa. E daí que eu tenho que subir 2 horas de escada para chegar na minha casa? E daí que se eu quiser chegar na minha casa de moto todo dia, eu tenho que pagar 400 contos por uma mototáxi todo mês? E daí que vai ter um baita aqui na porta da minha casa até 6 da manhã, me atrapalhando dormir para ir trabalhar? Eu me acostumo com isso, não tem problema nenhum. Só que eu que nunca vivi isso, se eu tivesse vivendo num cenário desse, seria um inferno. Para mim, seria um inferno viver no alfabeto com esgoto a céu aberto, traficante passando com fuzil na porta da minha casa. De repente, meu filho não vai para a escola hoje, porque provavelmente vai ter uma troca de tiro, uma invasão da facção rival. Então, meu filho está na escola e fico preocupado, porque eu sou aí que estourou um conflito. E aí, para mim, isso é um inferno, isso é um verdadeiro inferno. E uma coisa é você nascer numa situação e continuar nela. É ruim, mas não é tão ruim quanto você nascer numa situação melhor e regredir. A regressão sempre é pior. O gosto, ele não volta para trás. Até por isso, uma coisa que eu aprendi. Quando eu comecei a empreender, comecei a ganhar um pouco melhor, eu comecei a gastar mais. E aí, quando você gasta mais, você tem que saber que existem ciclos. Tem hora que você está em alta, tem hora que você está em baixa. E depois, para voltar pagando os filhos, que eu já era acostumado, que eu vivi minha vida inteira, meu amigo, foi um sacrifício. Então, eu entendi, tá? Agora, das outras vezes, o que eu fiz? Eu vou guardar mais um pouco, viver no mesmo padrão de vida, fazer um colchão ali, fazer uma segurança. E quando o tempo ruim chegar, não vou sofrer, eu vou estar preparado, inclusive, para me reerguer, para voltar. É a mesma lógica. Imagina você andava de Celtinha. Aí você começou a ganhar um dinheiro, você comprou um Jardão. Aí você voltou a ganhar o que você ganhava antes quando você tinha um Celtinha. Meu irmão, para você voltar pro Celtinha vai ser um sofrimento muito maior do que quando você, sei lá, só era acostumado com isso, porque você nasceu daqui, você saiu do busão pro Celtinha, você estava feliz no Celtinha. Agora, uma vez que você teve o viato, você vai ficar feliz, você vai ficar triste de voltar pro Celtinha. É basicamente isso. Então, eu vivo num lugar que eu posso sair na rua desse jeito aqui, ó, com o celular. Eu saio na rua do celular assim, ó. Eu ando desse jeito com a rua.
Eu geralmente, tem hora que eu chego uma mensagem pra mim no celular, tô olhando aqui, e o outro celular provavelmente tá conectado aqui, tocando algum podcast, alguma música. Então, às vezes, eu ando assim, ó, 2 celulares da mão bem na rua. Sabe quem vai ser o doido que mexer comigo? Ninguém. Nunca mexeram. Nunca mexeram. E eu sempre assim, tanto é que, quando eu meio desatento, assim, despreocupado, quando eu vou em São Paulo, aquela cara assim, falou, cuidado aí, vai roubar. Não roubaram até hoje, graças a Deus, mas é outra realidade. Eu não quero voltar para regredir para uma realidade pior. É por isso que essa falta de combate ao crime organizado é tão sua que mora no território dominado pelo crime quanto minha. Vocês acham que aqui no Brasil não acontece esse tipo de coisa? O crime organizado atirando a esmo contra a população? Aconteceu no Rio de Janeiro. O cara no ônibus voltando do trabalho, tomou um tiro na cabeça de um faccionado, por quê? A polícia estava quase pegando o chefe dele e eles começaram a atirar esmo contra civis. Pra quê? Ah, não, olha aí. A operação deu errado, polícia. Volta pra trás aí. Volta pra trás. Volta aí. Não vai mais não, não avança mais não. Eu sei que você tá quase pegando o peixão, mas atirar com um cidadão honesto ali. Vai dar ruim na opinião pública. Por quê? A culpa, obviamente, vai ser sempre do policial, né? A culpa nunca é do vagabundo que tá lá agindo de forma ilegal. Eu falei uma fake news pra vocês. Na verdade, a gente tá mais fudido do que eu pensava. A área do Grande Rio, controlada pelo crime, cresceu 105% desde 2008. Né? Então, basicamente aqui, aqui, ó, quanto do território carioca é dominado? Nos últimos 16 anos, cresceu 105%. Isso é só da cidade do Rio de Janeiro? Do Grande Rio, né? Acredito que esteja pegando toda a região metropolitana. Mas falei, quanto você acha que é dominado pelo crime organizado? Contando milícias, tudo, uns 55%. Peraí. Caramba, velho. Eu tinha achado a informação e perdi aqui. Mas enfim, eu vou achar aqui e vamos soltando reação. Café. Aquí es donde la gente para comer, a disfrutar de la vida. Del trabajo. Después del trabajo, toda la gente viene acá. Y ahora 100% seguro. La gente puede quedar ahí hasta la noche tranquilo. No hay problema. Ah, bueno, me encanta. ¿Y por qué hablas inglés también? Porque yo viví en Estados Unidos 10 años. 10 años, ¿a dónde? En Bradenton, Florida. Ah, ok. Tengo ahora 2 hijos allá. Pero a mí me deportaron. Porque ¿Te no tenía deportaron? papeles. Ah, porque no tenía los papeles. Sí. Ah, Me castigaron para 10. Pero Vale. ya cumplí el año pasado. ¿y quieres volver o no? Quiero volver porque están mis hijos. Tengo 4 niñas grown children. Ok. ¿Tú crees que la vida está mejor ahí para trabajo? todo? Para allá sí. Porque Para yo allá aquí vendo Ropa. ropa interior para Ya. chicos y chicas y me gano $10 al día. sí. Al día. De- Esto no es bueno para No. acá. El salario Yo mínimo allá- puede ser acá. Si trabajas en una empresa, $20. Aí tá. $20 al Ela não é uma boa vendedora ou os outros mentiram quanto vendiam? Ela falou que ganha $10 ao dia, os outros ambulantes falaram que ganha 50. Mas também vai no tipo de produto que vende, Culpa né? íntima, ela tá vendendo um produto com um ticket muito maior que a galera de $1. Se ela vende, sei lá, 3, 4 roupas no dia, ela... Eu botaria nela sendo mais. Ou ela é uma péssima vendedora, que eu acho difícil por ter vivenciado 10 anos nos Estados Unidos como vendendo lá, trabalhando, do que a outra pessoa falou que vendia $50 a dia. É aquela história, né? Eu não acredito nem na... Todo mundo que tem aquela entrevista, velho, que eu acho muito... Nossa, muito... Eu vou economizar a palavra, mas aquela CLT ou PJ. Eu duvido de todo mundo que fala lá, obviamente, né? Você acredita, eu acho que você é meio... Sei lá, você talvez seja meio inocente. Quando você ganhar, eu ganho 1 milhão por mês. O que você faz? Eu vendo OnlyFans. O que você faz? Não, eu vendo cadarço de sapato para colombianos que moram no Brasil através de um site chinês e eu vendo a receita mágica da minha vida. É basicamente. Vamos lá. día. Ajá. Pero si yo como es mío, yo ando correteando así 10 días, $10 al día, pero no me alcanza para nada. Yeah, but you can teach English if you want I to. want, I Your pray English the is Lord. really good. I pray the Lord, I pray the Nice to meet you. Nice to You meet have a you. good day, yeah? O ônibus for ar-condicionado, eles compraram há 5 anos atrás. Ele ficou 5 anos parado até que ele começou a rodar, de fato. Ou seja, quando o ônibus foi rodar, ele foi rodar com vários problemas. Ele ficou 5 anos parado, sem manutenção, sem nada. Não sei, deve estar melhor que o Salvador. Tá difícil a situação no Brasil também, tá bem mais ou menos. A gente repara aqui, ó, até nessa parte aí, ó. Já tem começa a ter algumas pessoas em situação de Cuba também, e a gente viu outras no meio do vídeo também. Elas Personagens aí pela rua também, ó. Tá vendo? Mas aí, pessoal. Isso daqui, onde a gente tá entrando aqui, parece ser uma área residencial, ó. Vamos continuar caminhando aqui. Ver o que a gente encontra. Aliás, faz tempo que eu não entro num beco, né? Vamos ver se a gente entra aqui nos becos de El Salvador.
para testar a segurança. Não se preocupem. Se você não vier aqui, eu venho por você para testar a segurança de El Salvador. Aqui a gente vê, ó, todos os muros e portões com cerca elétricas lá em cima, ó. Tá vendo? Ali embaixo tem outro. Aqui também, ó. Isso tudo deve ser por causa do passado, né? Hoje em dia, eles não precisam mais disso. Aí, mais aqui, ó. Deixa eu colocar esses arames ali. Olha, eu também, a parte do vereador, com os arames. Exato. Como é que a criminalidade afeta a arquitetura de uma cidade, por exemplo? É só você vive preso, igual aqui em Goiânia. Aqui no Brasil, no geral. Você tem uma casa com um muro alto. Se você quiser ter segurança, você vai ter que morar num condomínio, que vai estar todo murado, todo cercado. E aí, talvez, dentro do condomínio ainda tenha um muro, se o seu condomínio não for muito seguro. E aí sim vai ter sua casa. Aí dentro da sua casa, ainda, as janelas vão ter grades também. Você vai ter cerca elétrica no seu muro também. Você vai deixar a porta, você vai certificar sempre de trancar a sua porta. Porque pode simplesmente um vagabundo entrar na sua casa. Quando o país é seguro, não precisa disso. Então, muito provavelmente, tem uma cerca elétrica aí, o muro é mais alto. Muito provavelmente era por tempos anteriores, né? Muito provavelmente, se esse cara conseguir construir a casa de novo, ele ainda deixaria um muro, porque nunca se sabe quando vai piorar. Provavelmente ele não gastaria com cerca elétrica, com arame, farpada, esse tipo de coisa. Pra ninguém pular, ó. Tá vendo? Y por aquí es tranquilo caminar. Por No, aquí. excelente. Sí, qué bueno. Aquí ahorita hay una seguridad, se la recomiendo. Sí, yo veo que usted tiene la foto del presidente de ahí. Ah, ahí. Para molestar a la gente, porque mucha gente no le gustan las acciones del presidente. ¿Sabe qué pasa con el presidente? El presidente ha puesto disciplina. Exactamente. Él ha puesto las cosas en orden. Ojalá que mi país, yo soy de Brasil, ojalá que mi país un día pueda tener la misma seguridad que ustedes tienen aquí ahora. De verdad. Sí, es de verdad. Ahora está totalmente seguro, ¿verdad? Sí. Pero antes, ¿cómo era? ¿Usted tiene algún recuerdo? Antes aquí, esta hora no podía andar. ¿En serio? Porque andaban 4 muchachos así. ¿En serio? Si usted lo miraban desconocido, ya comenzaban a sacarle hasta el DUI, hasta su documento. Madre mía, ¿contigo ha pasado algo o no? Me quitaron la casa. ¿La casa? Sí. Pero la recuperamos después. Después. Ya cuando vino este gobierno. ¿Y por cuánto tiempo se quedó sin casa entonces? A mí como 3 años. 3 años sin casa. Sí. Por los pandilleros que tomaron su casa. Pandilleros, sí. Ellos Madre se agarraron mía. la casa. Eran ladrones, va. Ladrones. Así definitivamente ladrones. Ya, ya. Ellos eran ladrones. Bueno, pero gracias. O crime acontece quando ele tem um ambiente propício. Qual é o ambiente propício para o crime? Aí, meus amigos, estamos baixando aqui agora num lugar bem caótico, mas não vamos... Aí, ó, complementando então o que o Luiz tinha falado, que eu vou dar quantos por cento? Achei, Luiz. 60%. Não, pior que não. É porque, querendo ou não, de forma indireta, pode ter um número muito maior. Você pode pensar até na Avenida Paulista, na Avenida Brasil, não é? Que indireta, uma tiroteio, não é uma área realmente dominada. Mas aqui, você pegar no 2008, toda a área urbana habitada da região metropolitana do Rio, isso em 2008, 8,8% era comandado por um grupo desses armados. Então pode ficar muito lixo. Não, calma. Essa parcela agora subiu para 18,2%. E representa, e desses, 52% é do Comando Vermelho, 39% das milícias, 7,7% do terceiro Comando Público, TCP, e 0,8% da facção Amigos dos Amigos. Basicamente, pessoal, eu não falei nenhuma fake news. Quando eu achar que eu tô errado, eu vou ter que duvidar de mim agora. Eu falei certo, era 20% mesmo. Eu falei, não dava nem... Eu falei, tá certo. Não errei, que eu disse antes. Mas, é basicamente, vocês percebem como é mais fácil você controlar uma facção que domina 20% do território do que controlar quando elas dominam 80% do território, como era o caso de El Salvador? Só que aí tem um problema de escala. As facções eram muito mais fracas porque é um país menor. Agora, imagina uma facção para chegar no tamanho de dominar 80% do Brasil. Meu irmão, vai dar trabalho para acabar com elas, viu? Não demorar muito tempo aqui não, vamos tentar escapar daqui e buscar uma área residencial. Vamos explorar e investigar como estão as áreas residenciais daqui de El Salvador, fora do centro. Mas aí, ó. Meu Deus do céu, cheguei em Bangladesh. Muita gente aqui, ó. Ó. Se eu conseguir sair daqui com essa câmera, é porque o negócio tá seguro mesmo, hein, pessoal? Mas aqui, pessoal aqui fazendo fila para pegar o ônibus, não sei, ó. Olha lá.
Isso aí deve ser o ônibus local deles, aí eles estão fazendo fila ali, ó. Obviamente a gente vê que é um local bem pobre, mas isso não é motivo para ter crime, né? Como é tipo assim, pô, é feio de ver os terminais aí, tudo bagunçado, os ônibus velhos. Mas isso aí é a maior prova de que, para aqueles canalhas que dizem, a criminalidade existe porque existe pobreza. É o argumento mais preconceituoso que existe, eles travestem isso de um argumento de defensor das classes desfavorecidas. Não, é o argumento mais preconceituoso que existe. El Salvador é a prova que você não precisa ser um país rico para combater o crime. A questão moral ela não caminha junto com a questão econômica ou social. Porque de fato, quando eles falam que a criminalidade existe porque existe pobreza, porque existe desigualdade, eles estão falando o seguinte: se você for pobre, você tem mais chance de virar bandido. E, cara, eu me recuso a acreditar nisso. Eu olho para a história da minha família, eu olho as histórias que meu pai me conta da juventude dele, eu me recuso a acreditar que uma pessoa que escolhe a vida do crime escolheu porque era pobre. Escolheu porque era do caráter, era do feitio daquela pessoa. Tanto é que tem muita gente rica que vai para a vida do crime. Ou você acha que qual é a desculpa pro cara, pro político roubar, pro juiz vender sentença? Porque ele é pobre? Ele ganha pouco, coitado? Não, é porque é vagabundo, porra. Ele podia ganhar R$1 milhão por dia que ele continuar sendo vagabundo e fazendo rolo. Não existe dinheiro que coloque vagabundo na linha. Que coloca vagabundo na linha é repressão. É punição. O que é que vai evitar um cara de entrar pra vida do crime? Se ele vê que todo mundo que entrou pra vida do crime se fudeu, ou tá preso ou tá morto. Só isso. É a única esperança. Ainda assim vai ter otário que vai entrar e eles têm que se fuder por isso. Podemos pegar até algo que foi falado no Renan Santos para lá, de agora, a parte que ele mostrou os bilhões investidos através da Fundação Soros, do Jorge Soros. Tudo vem sendo investido, tudo não. Pelo menos 70% da parte investida no Brasil é para o quê? Adivinha? É aquelas ideias, né? Da luta racial, de afrouxamento penal. Penal, exatamente. E isso implica muito, porque não está investindo no que precisa ser investido e está investindo em políticas para acabar com o que seria o ideal. Você pega os direitos humanos para ser colocado tudo no sistema carcerário, o vagabundo que está lá ter uma condição de vida, entre aspas, melhor, sendo que ele deveria estar privado disso. E acaba que até Goiás está entrando nesse ciclo. É que bate tanto. E baixar a cabecinha e aceitar o programa pela justiça. Essa semana estava tendo reunião para as cadeias se adequarem e para o Programa Nacional pela Justiça. E é bizarro. Não sei o que está acontecendo aqui, não. Buenas! Aqui, tem uns pessoas. Não é bonitão, é famoso esse ônibus aí. Mas só isso também, né? Porque os outros parecem no interior de Goiás. Nem no interior de Goiás. Acho que, sabe um lugar que sempre me falam mal dos ônibus de lá? Do Pará, no geral. O nosso amigo Marcos Vinho estava me contando que eles colocaram no ônibus lá o geladão. Virou febre na cidade, virou coqueluche, né? E aí, só que o geladão é a impunidade. Você acha que um cara chegar e tomar a casa de um senhor, ficar por 3 anos lá, ele só faz isso porque ele tem certeza da impunidade. Se ele soubesse que no outro dia a polícia entraria lá e tiraria ele daquela casa, ele não faria isso. Ele faria porque ele sabia que não ia acontecer nada. Tanto é que agora, com esse novo governo, tem um novo direcionamento, o senhorzinho conseguiu recuperar a sua casa. E se não fosse isso, muito provavelmente ele estaria sem a casa dele até hoje. E a mesma coisa para todo tipo de crime. Inclusive para os revolucionários os revolucionários aí da classe média alta, que ficam apoiando o MST, que fazem aquelas invasões ali daqueles coletivos femininos, não sei o quê, eles só fazem isso porque sabem que não podem ir presos, como deveriam, porque você não tem direito de invadir uma casa. Porque, tá bom, eles usam o seguinte, vamos lá destrinchar um pouco a argumentação dessa galera. A Constituição garante o direito, a função social da casa, garante o direito da casa para todo mundo, e todo imóvel tem que ter a sua função social. Então, se o imóvel está ali se o imóvel está abandonado, ele não está cumprindo a sua função social. Então, a gente vai seguir a lei e um juiz vai determinar que aquele imóvel merece um novo direcionamento, certo? Não, na cabeça desses revolucionários de merda é o quê? Não, a gente vai invadir. Mas a justiça não decidiu que esse imóvel aí tem que ser desapropriado, tem que ter um novo direcionamento para ele. Não, mas a gente vai fazer para a justiça agir. Em um país sério, esses caras deveriam ir presos, porque eles não podem forçar a justiça a agir através de um ato deles. É a mesma lógica dos tiozões que invadiram os prédios públicos. Por quê? Porque não ganhou o cara que eu queria. Porque eu acho que tem fraude. Você acha que tem fraude? Então faz uma denúncia aí. Mas a minha denúncia não foi pra frente. Meu irmão, então você perdeu. Você tem que arrumar uma outra forma de provar que você tá certo. Você não consegue provar que você tá certo?
Meu amigo, eu tenho uma péssima notícia pra você. Eu acredito que você esteja errado. Será que você está errado? Então, se você não conseguiu provar que você está certo, se você não agiu entre os meios legais, em uma ferramenta justa, que é o que todo mundo tem direito ali, né? Você é só um revolucionário de banho que tem que pagar pelo que você fez. Dito isso, esses movimentos que têm a prática de invadir casas alheias, invadir lotes alheios, eles têm que serem presos como criminosos que são. Vamos lá. Graças a Deus pela situação. Ha cambiado, ha cambiado. Graças a Deus. Aí, meus amigos, tá vendo? O pessoal tá bem feliz aqui com as ações que foram tomadas aí pelo atual governo. Eu quero que vocês deixem suas opiniões aí abaixo sobre isso. Eu vou deixar os comentários para vocês. Mas aí, mais uma vez, viemos parar aqui em outro mercado, fora da zona central. Um mercado que parece ser mais residencial, né? Aí. E vamos continuar caminhando aqui. Talvez eu fique até escurecer. Vamos ver, talvez eu faça esse vídeo aqui até escurecer, para testar a segurança de noite também. Mas aí, pessoal na correria aqui. Olha como lembra a Ásia, isso daqui, ó. Buenas, como está? Tudo bem? Vale, dame uma frutita. Sí, dólares de mango. Vale, dame um mango, então. $1. $1, vale. Um quilo de manga é R$5, não é? O custo de vida lá não é tão caro assim. Solo una y ya está. Dame solo una, sí, solo una. Toma, $1, ya está. Para usted que é uma pessoa muito feliz. Muchas gracias, tchau, tchau. Aí, essa senhora poderia facilmente ser alguma tailandesa no meio das ruas de Bangkok vendendo suas frutas. Pessoal, aqui tem um traço meio asiático, né? Comenta aí se eu tô maluco, mas eles algumas pessoas aqui têm uns traços mais asiáticos também. Boa tarde, bom aproveito. Onde é que eu tô indo, meu Deus? Mas aqui, pessoal, aqui já parece uma área do Camboja. Boa tarde. Aqui poderia facilmente ser um mercadinho do Camboja no final do dia. Isso aqui é uma feira, talvez, ó, que tá acabando. Buenas tardes. Como estás? Bien, bien, por aquí trabajando. Bueno, yo estoy caminando por ahí, a ver. ¿Te manda? Yo estoy caminando por ahí. Está bueno, está bueno. Es tranquilito caminar aquí, ¿sí? Tranquilo, está tranquilo. Perfecto. ¿Dónde están los turistas? Yo no veo los turistas aquí. ¿Dónde están? De vuelta todo y si quieres la biblioteca también hay Ah, por allá. Ah, en el centro de la ciudad es turista. Exacto, ahí está. Bueno, yo me quedo por aquí entonces. Está bueno, que le Tchau, vaya bien, tchau, padre. que vai bien. Aí, tá vendo? Ela falou que tem turista. Os turistas estão lá pro centro da cidade. Eu não vi, não. Limones por el dólar, limón del jugoso 10 por el... Buenas tardes. ¿Cómo está? Esto es banano frito, ¿sí? Es asado, mi amor. Asado, ¿Quiere probar? frito. ¿Quiere probar? Yo quiero una. Dame Ay, una no. entera. ¿Vale? Ahorita. ¿Tienes una bolsita para poner mi mango? Sí. Gracias. Esto es para mi desayuno mañana. Ay, muy poquito comer. Téngalo. Gracias. Muy poquito. Yo Aquí le co- vamos a enseñar a comer bastante. Aquí la gente come mucho. Solo cosas así. Ah, ok. Yo he probado un postre de acá hoy que se llama, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo ahora. Pero es como yuca con miel. Yuca con miel. Yuca no, con miel. nuegados de yuca. Nuegados, puede ser. Eso, Como por... unos trocitos de yuca y miel. Tenía miel dulce. Sí, pues sí, nuegados en miel. Ah, puede ser. Porque yuca frita es con salsa de tomate. Sí, pero eso no era... Tenía dulce. Tenía dulce, Ah, eso. pues no, es nuegado de yuca, así como Ah, usted. nuega de yuca. Sí. Ok. Ajá, y tal vez no le explicaron cómo se llamaba. Se llama nuegados de yuca. Acá en Puede el ser que no me país. enteré, quizás me explicaron, pero bueno, pero me encantó. Buenísimo. No le gustó. Pues. Hoy Buenísimo. toma- ¿Quieres este o quieres? Este está mejor. Bueno, Me encanta. se lo voy a dar así porque si no se va a quemar. Vale, Y gracias. pruébalo. ¿Cuánto cuesta? 2 coras. Vale. 2 coras. ¿Dos cores? Sí, 2 coras. ¿Dos cores qué es? ¿Es ese plateado acá? Ajá, esas plateadas. Bueno. Así. Pero coma, bien. Resumindo, aí tem ele ali na compra, aqui, vai falar que você demora com ele, ela fala, Malo, ya me grabó. ¿Qué? No, está guapísima. Está guapísima. No, está guapísima. Ay, meu Deus. Gracias, voy a probar. Buenísima. Gracias. Cuídate, guapa. Você não gostou, não? não, também, você vai pedir um negócio pra você comer, você não vai mais no mundo, você vai pedir comida, passa do lado, pôs o negócio que acabou, pega a minha e acabou. É uma área residencial em El Salvador. Aqui estamos. Vocês podem ver, ó, que eu tinha mostrado pra vocês. Olha a quantidade de... como é que se chama isso daqui, meu Deus?
Eu acho que é cerca elétrica, não sei. Mas isso aí, ó, tudo pela segurança, ó, das pessoas, tá vendo? Ó, todos, sem exceção, com proteção, ó, pra ninguém pular, invadir. Tem muito lixo também, ó, por aqui pelas ruas. Olha a quantidade de lixo que tem aqui, tá vendo? Isso aí deve ser casa, né, de algum morador de rua, então é só mais alguma área cheia de lixo. Mas, caminhando por aqui, buenas! Eu percebi que aqui tem muito lixo nas ruas da capital. Aí. Isso aí é osso, hein, cara. Você fala alguma coisa? Não, sujeira não. Isso aí é tipo. Eu acho que o primeiro passo para uma cidade se tornar digna para se viver, eu acho que é a limpeza. Tipo assim, uma cidade que leva o cidadão a sério, que trata com respeito o seu cidadão, que sustenta toda aquela máquina pública. Ela, no mínimo, vai fazer uma boa limpeza dos outros. Não vai oferecer aparato para que não se tenha lixo nas ruas. No mínimo, no mínimo. Agora, uma coisa que eu venho percebendo muito em El Salvador são pedintes, né? E também moradores, hoje a gente viu alguns já também, né? Isso aí é um outro problema assim, que precisa ser resolvido com urgência. Se o cara conseguiu resolver a questão da segurança pública, velho, ele tem que resolver também ele tem que resolver também a questão dos moradores de rua. E é muito mais fácil de resolver até do que o crime organizado dominar 80% do território. E também até uma coisa correlacionada com a outra. A principal lição que a gente pode tirar daqui, dessa realidade de El Salvador, inclusive, obviamente, os créditos, eu esqueci de falar no começo, o canal Nômade Raiz vai estar aí na descrição do vídeo. Entrem lá, ele grava uns vídeos bem massa pra caramba de viagem. E assim, as lições que a gente pode tirar disso. Não precisa ser um país rico para ser um país em que controle o crime organizado. Para ser um país em que se trabalha a favor das pessoas honestas, ao invés de ser conivente com o crime, como é aqui em Goiás. Como é aqui no Brasil, perdão. E eu acho que a realidade de El Salvador é a principal refutação para esses canais que dizem: ah, mas a criminalidade está relacionada com a pobreza. Não, a coexistência não tem nada a ver com a correlação. Enfim, não quer dizer que, por mais que exista criminalidade onde tem pobreza, não quer dizer que a pobreza causa a criminalidade. A pobreza tem que ser resolvida por uma questão de dignidade mesmo para as pessoas que vivem naquela situação e tudo mais. Mas ser pobre nunca foi motivo para ser vagabundo. Muito pelo contrário. Pelo menos a forma como foi criado foi a seguinte: se é pobre, você não pode vacilar, você tem que correr atrás para dar certo, para ir resolver a sua situação. Meu pai me falava isso desde pequeno. Você não vai ter herança para receber, não vou conseguir pagar a faculdade para você. O que eu posso te dar de bom, vou dar, mas você tem que correr, você não pode deixar a oportunidade passar, você tem que fazer aquilo que é certo, você não pode virar um vagabundo, você só vai ter uma chance. Você não pode escolher o caminho errado, porque você também só vai ter uma chance, uma vez que você escolher o caminho errado, não vai ter mais volta. E é isso, é justamente isso. Você ser pobre é justamente um motivo para você não errar. Porque o cara que é rico lança Playboy, nossa, ele pode ter quantas segundas chances, né? Imagina, por exemplo, um pobre viciado em droga. Muito provavelmente a vida dele acabou ali, não vai conseguir se reconstruir. É a galera que morre da Cracolândia. Agora, um rico, filho de um mega empresário viciado em droga, viciado em cocaína. Pô, ele vai ter tantas segundas chances que talvez ele nem considere isso um problema tão grave quanto uma pessoa numa situação mais vulnerável, né? Porque, não, agora, papai, agora eu estou limpo, eu saí das drogas. Nossa, que ótimo, meu filho, eu vou te conseguir aquele emprego na multinacional, você vai estar ganhando bem. Agora, se fosse eu, por exemplo, me envolvi nessa latada, e agora, como é que eu saio disso? Minha família vai me dar apoio moral? Espero que sim, tá. Mas aí, como é que eu vou reconstruir minha vida? Tempo perdido, já foi, já era. Então, pelo menos aquilo que eu aprendi que meus pais me ensinaram é o seguinte: você não pode vacilar. Isso aí não é para sua realidade. A sua realidade é que você tem que ir lá, tem que tomar as decisões certas, por mais difíceis que elas sejam, e ter uma vida honrada, uma vida honesta, e buscar melhorar a sua qualidade de vida. E aí, o que é que um bando de playboy vive te falando por aí? A criminalidade existe porque existe pobreza. Mas coitado do cara, ele é bandido porque ele foi pobre. Que tipo de argumento é esse? Não, o cara é bandido porque ele não tem caráter. Para cada um que escolheu a vida do crime, centenas escolheram a vida honesta.
Você acabou de assistir um corte do Guará Livecast. Não esquece de se inscrever no canal do Guará, de se inscrever no meu canal do YouTube e também de entrar na comunidade do WhatsApp. Todos os links estão aqui na bio e no comentário fixado. Compartilha também esse vídeo e deixa o like para ajudar a gente com essa iniciativa. Valeu!